Fala pessoal, tudo bem? Mais um GMA Cast no ar e a gente está trazendo um conteúdo bem legal hoje, que é sobre Legal Ops. E a gente trouxe aqui uma convidada especial, a Giovana Soares. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, obrigada pelo convite. Prazer é o nosso. Prazer é nosso ter você aqui. Já conhecida nossa aí de tempo. Casa. De casa. E a doutora Paula Crispim também, né? Doutora Giovana e doutora Paula, por favor, não quero cometer gafes aqui. Duas advogadas, a doutora Paula também trabalha conosco na parte da controladoria jurídica e a gente vai falar também sobre esse tema, porque Legal Ops tem a ver e existe uma série de dúvidas. Então, para começar, eu vou fazer uma breve apresentação da Giovana para a gente se situar aqui. Então, a Giovana é coordenadora da controladoria jurídica da Rasson Advogados, consultora em controladoria jurídica e gestão de projetos, graduada em Direito pela Unibrasil, pós-graduada em Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, pós-graduanda em Gestão para Escritórios e Departamentos Jurídicos pela Legale, membro e coordenadora da Comissão e Gestão de Empreendedorismo da OAB Paraná, professora de cursos de Implementação, Treinamento, Migração de Sistemas de Gestão e Controladoria Jurídica. Tem experiência nessa área, hein? Olha só, gostei. Tem história. Tem história. E é uma área bem estratégica. Mas antes de mais nada, o que é essa tal do Legal Operations, Legal Ops, para os íntimos, né? Para os íntimos, né? Para os amigos. Para os amigos. O que é isso, Giovana? Bom, o Legal Ops, ele surgiu já faz um tempo fora do país, né? Mas ele tá, digamos que, como a gente fala, na moda aqui, nacionalmente. Porque o Legal Ops nada mais é a aplicação das 12 competências de uma mandala que tem dentro da comunidade CLOC. Comunidade CLOC, que é do Legal Operations Internacional. Agora, a própria comunidade aqui, que antes se chamava CLOB, agora é CLOC também. Aqui o Brasil conseguiu esse selo, então muito legal. Bacana. Quem tiver interesse, enfim, dá para se associar lá, fiquem à vontade. CLOC, é C-L-O-C. Exato. Legal. E o Legal Ops, então, ele vem com esse objetivo de otimizar, dar eficiência e eficácia para os procedimentos, para os processos dentro de uma instituição, de uma organização. Seja ela uma empresa, seja ela um escritório, qualquer tipo de organização, justamente para implementar e ser a porta de entrada para a tecnologia também. Então, o Legal Ops, ele vem realmente para revolucionar os departamentos jurídicos, principalmente os escritórios de advocacia, que não tem, mas vai precisar correr atrás, pelo menos para atender às necessidades do cliente. Com certeza. E legal, né? Então, na verdade, não fica só para escritórios de advocacia, né? Não. O advogado vai ter sempre, vai puxar a visão para o escritório de advocacia. Mas o cara que está fora, advogado de empresas, ou mesmo pessoas que estão no departamento jurídico de empresa, que podem ser paralegais, enfim, tem essa aplicação também no departamento jurídico. Tem. E o bacana do Legal Ops é que não necessariamente também tem que ser advogado, né? Por conta das 12 mandalas, a mandala ela fala de gestão de fornecedores, tem a questão de tecnologia, então pode ser um design gráfico, pode ser um TI, não precisa ser advogado hoje para atuar em Legal Ops. Então a gente vê grandes pessoas e profissionais de tecnologia mesmo dedicados ao Legal Ops e também tem advogados. Sim. Então a gente tem grandes nomes ali na Gympass, tem o Gui Tossi, que ele tá dedicado. Eu já ouvi ele, é bem legal. Então, ele tá como muito legal, membro do CLOC. E ele realmente foi contratado, focado ali, pelo menos das palestras que eu já ouvi dele, na questão da gestão de contratos. Então, a Gympass tinha uma dificuldade ali da bem gestão. específico, né? Eles fizeram um trabalho bem, assim, focado. Bem focado pra isso, com as academias e tal. E mudaram todos os fluxos de procedimentos junto com a tecnologia. E a partir daí ele foi abrindo o leque dele para entender os processos como um todo da Gympass. Legal. Então, é um case bem bacana. Legal. E uma dúvida. Essa acho que é uma dúvida. Deve ser a pergunta mais comum, né? A diferença. Comum, com certeza. Né? Tem diferença? Porque a controladoria jurídica acho que já está um pouco mais enraizada dentro da cultura do jurídico em geral, dos escritórios e tal. E o Legal Ops, a diferença? Existe essa diferença? Qual seria a diferença entre a controladoria e Legal Ops? Na verdade, existe a diferença. A gente
que tá nesse mundo aqui, né? Eu acho que nós duas podemos falar. Para nós é muito enraizada a controladoria. Total. Mas ainda tem muito escritório que não tem. Controladoria. Controladoria. A gente sabe disso. Exatamente. E assim, Infelizmente, né? infelizmente é triste. Infelizmente. Já teve um grande avanço. A gente vê hoje que os próprios clientes pedem a controladoria em escritórios. Escritórios grandes, inclusive. Escritórios Sim. grandes. Como que vive? Não. Como que... Onde vivem? O Nos que ensinem. come? Meu Deus. Não, nem ensinem, porque eu nem pretendo saber. Por favor. Mas eu acho que o que é, enfim, a grande diferença é que eu entendo que o Legal Ops, ele vai muito além da controladoria. A controladoria, ela tá dentro de uma competência das 12 dentro da mandala. Então, a gente tem a mandala, para quem quiser em casa procurar a mandala no Google, e tem lá as 12 competências. Então, a controladoria acaba sendo uma competência dessa mandala. Mas não efetivamente ela atende todas as áreas como o Legal Ops vai atender. Porque o Legal Ops, ele vai fazer essa gestão de processos da empresa como um todo. E a controladoria é uma controladoria jurídica. Ela vai auxiliar ali em outros aspectos dentro do escritório, mas ela está focada no jurídico. Então, o Legal Ops, ele vai muito além, Mais macro. Né? Sim. muito mais macro do que a Atende controladoria. outros departamentos que incluem a A controladoria. controladoria, Exatamente. exatamente. E, assim, como que você pode trazer, né, até para contextualizar mesmo, assim, às vezes em questões práticas, né, que o Legal Ops tem transformado, de que forma que ele tem transformado a operação dos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, até se tiver cases, seria legal a gente trazer, né, para mostrar essa importância. Veja, o Legal Ops, colocando ele em prática, o que é, né? É ter uma pessoa hoje dentro do teu time, seja empresa, seja escritório, até porque escritórios hoje também são empresas. Sim. Então, Total, a gente tem que essa tratar visão, né? dessa Por muito forma. tempo a gente foi proibido. Eu Sim. achei muito legal você falar isso, porque isso é uma coisa que eu particularmente defendo, sempre defendi. Não tem como pensar Não. diferente. A gente tem pessoas, a gente tem financeiro, a gente tem comercial, a gente Todos tem os marketing, setores necessários que uma empresa opera. né? Mesmo funcionamento. Então, assim, pensar que a gente é um ambiente fora do universo que não é uma empresa, Sim. né? E as práticas, as melhores Sim. práticas estão fora do jurídico. Essa Com é a verdade. certeza. Lógico que a gente tem um regimento diferenciado Sim, pelo sim. AB, que não pode, né, a questão mercantil. Mas nós, querendo ou não, nas atividades, exatamente como você mencionou, nós somos uma empresa. Sim. Então, a gente também precisa ter esta cabeça. E quando a gente pensa no Legal Ops, é realmente uma pessoa, um time dedicado a entender todos os processos daquela organização e aonde precisa melhorar. Porque quem está no operacional não tem tempo e às vezes não consegue olhar fora da caixa ali Estratégico. o estratégico. Então, tá ali no operacional, tem que fazer aquilo, tem que entregar naquele prazo, tem que fazer daquela forma. E tendo um time dedicado a isso, indo para o mercado, vendo o que tem de tecnologia para auxiliar aquela área. Então, vamos pensar aqui um financeiro. Pô, tô com uma dificuldade ali porque a gente tem 1000 planilhas. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou ver um software dedicado ao financeiro para minha empresa. Não, mas eu já tenho um software para o meu jurídico. Por que eu não vou colocar o mesmo? Sim. Será que não atende? Então, todas essas dores para que melhore a eficiência dos processos com o uso da tecnologia, com o uso também de uma gestão de pessoas eficiente, né? Ter planos de carreira. É tudo gente, né? É No final tudo das gente. na ponta, você tá ali Exatamente. lidando com pessoas, né? Todo mundo é gente, né? O nosso cliente, o nosso colaborador, nós. Então, a gente precisa pensar dessa forma. Então, o Legal Ops, ele vem realmente com o foco de trazer essa gestão de processos, essa análise de uma pessoa que consegue ter essa visão do macro e que não está ali no operacional, mas que vai contar com entrevistas, com, enfim, análises do pessoal do operacional para entender onde que está a dor deles ali, né? Sim. E é muito diferente a abordagem do Legal Ops quando a gente fala no departamento jurídico ou no escritório da advocacia, ou ela acaba sendo a mesma abordagem em termos de implementação, ou se muda muito, assim, você tem... Olha, muda um pouco, tá? Por quê? Eu, enfim, já pesquisei muito no sentido de ter a questão do Legal Ops como produto, né? Então, vamos supor aqui, Giovana, pessoa jurídica, tem ali o desenvolvimento
de um Legal Ops Assessment, né? A gente vai lá, vai aplicar, pronto e acabou. Sim. Para departamento jurídico é muito diferente, porque o que é o departamento jurídico para uma empresa? É onde tem o custo. Visto como custo. É visto como Total. custo numa empresa, né? Porque a empresa, vamos pensar aqui numa empresa, não sei, de microfones. O objetivo dela ali é vender microfones. Não é ter ali os processos judiciais, né, trabalhistas daqueles colaboradores. Não é aquilo. Ela né? nem Não pensa é o core business naquilo. dele. Se acontecer, é o indesejado. Exatamente. É o indesejado. Então, eu ainda vejo que nos escritórios é mais fácil do que efetivamente em empresas. Por conta dessa questão de custo, de entenderem, será, por que eu vou investir em uma tecnologia? Mas, ao mesmo tempo, vem também essa tendência de mercado, que as empresas, cada empresa agora tem a sua área de Legal Ops, e que está nesse processo de implantação. Eu sei, enfim, não posso dizer nomes, mas eu sei uma empresa aqui, né, conhecida no Paraná, que está nesse adivinhar, vou falar. processo. Eu só não posso falar que sim nem não. Não vou confirmar. Mas que está nesse processo de criação dessa área. Então, eles legal. nomearam uma pessoa Bacana. e estão criando o Legal Ops. E os gerentes dessa empresa têm ido para feiras, porque é muito importante, né? A gente ir para esses eventos, para congressos, para conhecer o que tem no mercado, porque a gente ali só no operacional, e daí a gente volta para a mesma pergunta anterior, Sim. a gente volta para o operacional e a gente não consegue ver Fica o que correndo tem. atrás do rabo. Não. Exatamente. Exato. É. Eles não conseguem enxergar aquilo como uma dor, né? A partir do momento que as empresas possam analisar e enxergar isso como uma dor, eles vão ver a necessidade e a utilidade Sim. desse setor das empresas. Também, assim como os escritórios já vêm fazendo. E a gente fala muito sobre isso internamente, essa questão de... É difícil ser estratégico, Sim. porque a gente tem que fazer as nossas atividades, né? Os prazos estão comendo ali. O operacional não foge, né? Operacional, Tem que né? Feijão com arroz tem todo que dia, é igual almoço, né? Não vai faltar. Mas a gente precisa... E até porque se a gente quiser evoluir enquanto escritório ou departamento e propor novas abordagens, porque o departamento jurídico ele pode trazer resultados muito significativos para a empresa. Exatamente. Para o escritório também, mais Não, ainda, com né? certeza. E querendo ou não, o departamento jurídico, ele se parece um pouco com a controladoria para escritórios. Porque para o escritório, a controladoria é a área do custo, né? Porque eles não conseguem ver efetivamente ali no operacional, dependendo do escritório, o lucro. Só que a gente dá lucro quando a gente não perde um prazo, Total. quando a gente cumpre ali no D-2, com segurança, pelo Pega menos. documentação, organiza direitinho. Sim, tem um feedback positivo do cliente, que a gente enviou o relatório do andamento dos processos antes do esperado. Então, eu acredito que, óbvio, todo mundo do escritório ter esse pensamento estratégico realmente é muito difícil. A gente tem que ter as pessoas focadas no operacional mesmo. Sim. A pessoa que é boa no operacional. É o perfil, né? É o perfil. Mas tem que ter uma pessoa pro estratégico, para pensar ali em novos produtos, em novas metodologias, aplicações de tecnologia e ir pro mercado, né? Eu acho que isso é muito importante. Ter o hábito de fazer reuniões com essas empresas. Pô, a gente tá falando de só softwares de gestão para escritórios e departamentos, a gente está falando de mais de 55 hoje disponíveis no mercado. A gente conheceu uns 10, pelo menos. Uns Pelo 10 a menos. gente conheceu e fizemos reunião com uns 10. Sim. E é Pra muito achar. importante. Claro, porque eu vou te falar, a gente estava falando antes aqui fora do ar sobre os softwares, os sistemas, né, que a gente já usou, né? Você já usou, a gente já teve experiência com alguns também. E hoje a gente tá com, assim, tem muito menos dor, digamos, em relação ao software, por conta por ter achado um que a gente diz assim, é óbvio que 100% não existe, né? Não. Só criando o nosso. Só criando o nosso. E olhe lá. E olhe lá. Né? A gente tem um aplicativo nosso do escritório que a gente está sempre desenvolvendo e a gente fez customizado. Sim. E ainda assim, a gente fala, falta muita coisa para nos atender. Tem que aprimorar. Mas o fato de você achar um que se adequa mais já te traz muita satisfação, assim, em termos de economia de tempo, que é uma coisa que a controladoria traz para os advogados. Com certeza. A questão de produtividade, né? Entender que tempo hoje é dinheiro. Então, enquanto o advogado está ali só hoje se dedicando a, por exemplo, fazer uma reunião comercial que ele até então não tinha tempo porque ele estava fazendo 50 prazos, e ele hoje tem,
é realmente, pô, ele fechou um novo contrato. Então, sim, a controladoria traz lucro para o escritório. Claro. Só que a gente precisa ir abrindo a mente dos sócios, do próprio... Eu vejo até, às vezes, muito mais o time do que os sócios. Os sócios, hoje, eles entendem muito mais a importância de uma controladoria, mas ainda tem pessoas do Uma time resistência, às Resistência, vezes. da exatamente. resistência. Cultura, né? Era Cultura. E que bom que você mencionou da questão de visualizar que hoje os sócios já têm uma mentalidade diferente, porque começa pelo exemplo. Né? Os papéis de E não liderança... implementa nada sem estar lá em Não, cima, sem ter não. essa... Porque senão bate lá em cima. Né? Chega lá em cima, Sim. vai bater na trave, e aí, se você... É o exemplo, se você não tem... É top-down, digamos, né? Sim. Então não tem como. Não, e tá ali o sócio dando selo pra controladoria. Não, é isso mesmo, pode cobrar, pode ser fulano, ciclano lá dentro do escritório, que a Sim. gente vai cobrar igual. E tem que cobrar. Às vezes a gente fica, puxa, até eu, né? Vou mandar aquele fatal, vai falar que é perseguição. Faz 3 dias que eu tô mandando fatal naquela pessoa. Esse, gente, não tem como. Foi agendado. Processo. Tem que aceitar, não é pessoal. Tá definido. Com você ou com você, né? Faz parte Pra ali funcionar. da função da controladoria cobrar. A gente brinca Sim. que o próprio Fabiano Mercorato, né? Ele Sim. fala muito que o apelido dele na época de controle era o mensageiro do inferno. É verdade. O Fabiano É verdade, ele é um star. Porque realmente é isso. Mas eu acredito que muita coisa já mudou. Acho que a gente tem... É um processo de desenvolvimento, a gente tá... E conscientização, né? Conscientização. E, assim, o próprio mercado tem demandado. Eu tive, faz uns 4 meses, uma reunião com um cliente no escritório. E ele falou assim, Giovana, quais as tecnologias que vocês têm hoje, além do software? Opa! Fala Tá assim, vendo? meu Deus, Já começou, o cliente né? também tá de Tá olho. antenado. E aí, cada vez mais... Sim. Hoje até pode ser um plus. Amanhã, talvez seja O mínimo. indispensável ou o mínimo. Então, você vê o cliente hoje indo atrás e se informando se aquele escritório tem legal ops, ou se ele tem só a controladoria, ou pelo menos tem algum tipo de controle. Os clientes, eles buscam hoje relatórios mais personalizados, mais visuais. Então, os escritórios e, enfim, as pessoas que se dedicam a essa área de legal ops e de controladoria precisam entender que a maior aliada é a tecnologia. Sim. Então, você tem que conhecer o que tem no Economizar mercado. tempo, né? Com tarefas Exato. repetitivas. E entender todo esse processo, que é um processo lento, que vai ter resistência, que vai ter que trabalhar cultura, Sim. mas que no final você vai dar certo. E pegando esse gancho que você falou da tecnologia, né? Qual que seria o papel que a tecnologia tem, né? Dentro do Legal Ops hoje? Se ela já está presente, se você já enxerga ela bem presente ou não, enfim, como que está esse processo tecnologia e Legal Ops, essas duas frentes? Olha, eu vejo o Legal Ops a porta de entrada da tecnologia para as empresas, tá? É por ali que vai entrar a tecnologia, porque é ali que a pessoa vai ter o tempo, né? O profissional de Legal Ops vai ter o tempo para se dedicar a buscar novas tecnologias ou entender que o que tem ali dentro da empresa hoje precisa ser aprimorado. Às vezes a gente está lá com um sistema de 1000 anos e não muda. Quem sabe ele tem uma nova versão e a gente nem sabe. E reclamando. E reclamando. Ou, por exemplo, puxa, eu tive um caso de uma consultoria de um escritório que eles falaram assim, nossa, Giovana, eu precisava muito de ter o módulo Workflow. E eu falei assim, não, é verdade, o Workflow, ele otimiza. Para quem não sabe, Sim. o Workflow é um fluxo de trabalho dentro do software, né, que puxa as tarefas automáticas. E aí eu fui ver, falei, então me libera o login e senha para eu entrar no sistema. Eles já tinham, eles já pagavam. Só não... Só que eles não usavam, porque o sócio não tinha o costume de entrar no sistema, então ele não sabia o que ele pagava, veja só. Então, às vezes, a gente tem uma Ferrari em casa e tá tratando como Fusca. Nossa, Então, a gente também precisa desperdício abrir total. De Sim. a custo. casa também. Bom, eu gosto de metodologias ágeis já, Sim. né? Então, isso daí no Lean, dentro do Lean, cara, é um desperdício de custo, de esforço, de tempo, enfim. Nossa, tudo que a gente tem que evitar dentro de uma organização, não um escritório de si, Sim, sim. de tudo. Mas o workflow, quando você falou do workflow, ele exige também da
da controladoria, do Legal Ops, um esforço para implementar ele. E não é fácil, a gente sabe, a gente passou por isso, a gente teve essa experiência, então, mas assim, depois que você consegue implementar, ele te traz muito retorno, né? Muito retorno e, assim, fica muito mais visual também o O trabalho. processo, né? O caminho. Caminho. E você sabe Por que se onde saiu começou. daquilo... Exato, onde começou, o porquê daquilo, se foi agendado mesmo. Hoje, ainda bem também que os softwares, eles têm a possibilidade ali da auditoria, né? Eu brinco do dedo duro. Ah, isso é legal. Que daí a gente consegue Bem ver bacana. todo o processo, por Quem onde alterou, começou, quem excluiu, que horas Eu foi. amo essa modalidade, essa você opção. usa? Bom saber. Claro. Ixi, ficar esperto com O isso. controller sempre Sabe tem essa tudo. mãozinha ali. Eu achei que tava passando Quando começa a falar assim, a despercebido. controladoria mudou o prazo. Eu falei, mudou? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. aham. Aí pega ali a auditar o prazo. Daí você vai ver. Você fala, não, na verdade foi alterado por você no dia tal. Nossa. Ah, foi? Daí você só manda o print. Pronto. Tá bom, então. Encerrou o Tudo assunto. certo. Encerrou o Encerrou o assunto. assunto. Vamos pro próximo. Próximo. Mas eu acredito que a ideia do LegalOps é realmente trazer a tecnologia para as empresas que ainda não utilizam ou que utilizam, mas utilizam de uma forma errada. Sim. Workflow, acho que é um exemplo, né, que a gente É um poderia dizer da exemplo. tecnologia. Workflow, um software realmente para cuidar dos fornecedores, né? Vamos pensar aqui numa empresa gigantesca que tem vários escritórios de advocacia que cuidam dos processos Pega dela. Os bancos lá. Os Meu bancos, Deus por do exemplo. céu. Como que ele vai fazer esse controle? Ele precisa ter um software em que os escritórios vão alimentar. Então, dessa forma, é muito melhor do que ele receber todo dia 10 lá um relatório de 15 mil páginas dos processos que ninguém vai ler do banco. Aham. Mas ali no software está alimentado o provisionamento do processo, está alimentado todos os dados, ele consegue extrair os relatórios, A segurança. que a se traz. segurança, exatamente, É o- os indicadores que eles Com conseguem certeza. ter e mexer, enfim, dentro do banco, provisionamento para o ano que vem, né? Isso é muito importante. Sim. Essas informações, elas trazem você tem uma tomada de decisão muito mais assertiva, seja processual, seja administrativo, por exemplo, Sim. saiu o cara do departamento, lá tá desatualizado. Aí você vai contactar o banco, né? Até você chegar no cara de novo, porque daí não é mais o João, é o Pedro. Então, até chegar no cara que pegar o celular, o contato ramal e tal. Então, tudo isso, né? Até nessa agilidade. E é tempo. Com certeza. Tempo que você gasta. E a própria até gestão de pessoas. Às vezes a gente tá ali com um time que precisa ou contratar ou reduzir. Uhum. E aí, em grande parte, toma a decisão pelo achismo, né? Ah, vou desligar fulano de tal por conta disso. Mas às vezes Porque ele não cumpre os prazos na data, no prazo fatal. Daí você pega lá. Isso é uma coisa que o LegalOps pode, né, fornecer. Sim. Exatamente, porque daí vai ter os dados ali comprovando quem realmente cumpre o prazo no fatal, quem cumpre o prazo no D-2, quem segue as regras e as diretrizes da empresa. Quem, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa fazendo muito mais prazo do que a outra. Então tá você equilibrado. consegue- Carregado. Exato, você consegue equilibrar ali através do Começa a entender o relatório. porquê das coisas, né? Sim. Ou a complexidade, né? Por exemplo, puxa, a Paula tá com 5 embargos de declaração e a Giovana só com 2. Mas por quê? Ah, não, porque os processos que a Giovana cuida têm uma complexidade diferente. Então, a gente também tem Tem uma divisão, né? que entender Sim, ali todo o experiência. fluxo e a tomada de decisão a partir de dados, né? Eu acho que isso é fundamental, não pelo achismo, mas através de indicadores mesmo do porquê daquilo. Sim. Legal. E, bom, vamos falar agora de como implementar isso. Então, quais que são os desafios? Porque o pessoal que vai estar nos assistindo, nos ouvindo, legal, eu quero fazer isso. Nossa, eu quero botar a LegalOps amanhã. Semana que vem tá lá rodando no escritório. Boa sorte. Não vai, Que sonho. Que sonho. vai ser um pouquinho mais difícil. Mas o legal é dar o primeiro passo, sempre, né? Quebrar essa barreira, ter sensibilidade, né? De que é importante. Então, quais que seriam esses desafios? Como fazer essa implementação do LegalOps dentro de um órgão, empresa, escritório? Tá, eu acredito que assim, no primeiro momento é entender se você já tem esse profissional hoje no teu time. E teria que ter controladoria antes? Você sugere? Não. Não? Não sugiro ter não pra é fazer, um tipo, requisito ter a controladoria para ter um Dá pra fazer LegalOps. junto. Dá para fazer junto. Legal. Mas vamos pensando aqui no LegalOps para uma empresa, tá? Eu acredito que você primeiro tem que entender ali do teu time se você tem uma pessoa para encabeçar esse projeto já, ou se você precisaria trazer do mercado alguém.
Vamos pensar que você tenha já essa pessoa. Você tendo essa pessoa, o que é importante? A gente fala dentro do Legal Ops das 12 competências da mandala. Mas não significa que você tem que aplicar de uma vez só as 12 competências da mandala, até porque isso é inviável. Sim. Ou, às vezes, para o teu negócio, faz muito mais sentido você aplicar só 2 competências que estão lá dentro. E tá tudo bem, porque não tem a obrigatoriedade da mandala. Então, você vai entender dentro da sua mandala quais são as dores e as necessidades da sua empresa. Como que eu vou fazer isso no primeiro momento, Giovana? Eu vou fazer entrevistas com os times, eu vou verificar a documentação, se eu tenho um POP da atividade. Explica pro pessoal o que que é é o o POP? POP. Que muita gente... Oh, meu Procedimento Deus, mudou o assunto. operacional padrão, gente. Sim. Ali tá detalhado a atividade, quem faz aquela atividade, como ela é feita. Tem POP que tem, por exemplo, o print do sistema de Sim. como é Um link de feito, vídeo. um link de Cara, vídeo, muito legal, eu sim. adoro isso. treinamento. O Paulo sabe disso. É muito bacana, né? Fala sério. Ah, é muito É mais muito legal. prático. Muito prático. Porque daí sai uma pessoa, a gente... como é que fazia? Tempo, né, pra retomar e Parar. participar. Para retomar, então... É aquele negócio que a gente volta a falar. Dá um trabalho, tipo workflow, para você fazer, mas depois também... É. Não, e assim, até o próprio cliente, se tem algum tipo de dúvida, olha, o nosso procedimento é assim, é até elegante falar pro cliente, olha, no nosso Profissional. POP... Profissa. É assim. Profissa, tem que Legal. ser profissa, né? É isso aí. Tem que ter um manual de procedimentos internos do seu escritório. Ganha pontos, né? Ganha Fideliza o cliente. Exato, porque hoje até, falando muito do cliente, a ideia é que o cliente tenha o seu sucesso em toda a trilha dele dentro da Jornada, empresa, né? Sim. Toda a sua jornada. Porque você não pode simplesmente, fechei o contrato, beleza, e daí, a partir dali, você esquece. Só ladeira abaixo. Você tem que ter todo ali o sucesso dele. Mas isso não Só- acontece na prática. Então, isso No nosso escritório, não. Nossa, não. Mas infelizmente... Não posso falar A Pelos, gente pelos outros. A gente recebe casos de escritórios, enfim, recebe situações. Sim, ou, sim, sim. ou- eu acho que se você for fazer, tenho essa impressão, até valeria fazer uma pesquisa nacional de satisfação dos advogados em relação à sociedade civil, às pessoas em geral. E eu acho que essa pesquisa não seria uma pesquisa na minha, porque a gente vê assim muita reclamação. Ah, sim, os advogados têm uma fama. Um estigma. Tem já se enraizado, infelizmente. Porque eles não têm legal ops, não Porque tem eles não têm controladoria. processo. Não tem tem- questão de processo, não sabe o que é um POP, uma metodologia ágil, como Sim. aplicar isso. Então, Diferenciar, né? Se diferenciar no diferenciar, mercado. Sim. diferenciar, né? Hoje, o quê? Porque, gente, se a gente parar pra pensar, quantos advogados hoje tem no Brasil, é muita Muita coisa. Sim. Então, Muita gente, é uma como que eu Curitiba. vou me diferenciar? O que eu vou fazer de diferente? Quais são as minhas qualidades, meus pontos fortes para realmente reter aquele cliente, né? Então, o Legal Ops, ele vem para auxiliar. Voltando ali à ideia do processo, né? Do Legal Ops. Então, você vai ter essa pessoa te auxiliando, num primeiro momento, fazendo entrevistas, colhendo documentação, questionários, ver todo esse processo, entender onde estão as dores da empresa, para que você monte um plano de ação para como que você vai resolver aquele problema. O meu problema, vamos pensar ali no exemplo que eu dei no começo da Gympass do Gui. Os contratos, O problema era contratos na Gympass. Pô, o fluxo demorava muito dentro do jurídico. Como que eu vou fazer diferente? Eu vou implementar um POP de 48 horas que o jurídico tem que responder. Não, o problema não estava no jurídico. No jurídico chegava em cima da hora. O problema estava no setor anterior, né? Tava no financeiro. Então vamos ver o que está acontecendo no financeiro. Precisa contratar mais alguém? Porque às vezes, não necessariamente, precisa da tecnologia. Né? Às vezes é é só uma questão de ajuste Ajuste fino. de processo, de contratação processo. de uma pessoa. Não Exato. necessariamente vai ser a tecnologia, não é obrigatória ela, né? Ou Ela uma tá capacitação pra ali, Sim, não digo nem de um curso, pode ser, evidente, mas às vezes é uma capacitação interna em relação ao alinhamento de como Uma comunicação, às vezes, já resolve. comunicação. Entre Até- setores, porque às vezes fica aquilo. Cada setor tem o seu cluster ali, processo. seu Não, Vou isolado. jogar pro próximo e eles que se virem lá pra cumprir. E vai muito daí também atrelado à cultura, né? Então, a gente falar muito sobre a cultura Muito. da empresa. Então, eu acredito que seja esse o caminho que a empresa comece, né? Ali, os passos iniciais do Legal Ops.
E ter, de fato, uma pessoa dedicada a isso é fundamental, porque a pessoa que está no operacional, ela não, infelizmente, ela não tem tanto tempo para se dedicar a isso, né? Sim. Bem legal. Nossa. Cara, é muito estratégico, assim. É muita mudança. Eu diria que é da água pro vinho. Eu acho que quem implementa, assim. Né? Em termos de retenção de cliente, a gente tá falando de custo. Isso é um ativo. Por isso que quando você falou de ver como custo, eu acho isso abominável, né, no cenário atual. Porque isso não é custo. Isso é investimento, na minha visão. Evidente que você sempre tem que estar atento a coisas que podem ser custos ali dentro daquele setor, como em qualquer setor, né? Mas é muito... Para visualizar isso, precisa ter essa análise. Para você... Exato. Não adianta. E fazer essa aplicação. E como que o LegalOps está impactando, né? Na colaboração entre os departamentos e as partes interessadas, né? Os stakeholders, né? O pessoal fala assim, nome bonito, das organizações. Então, porque, né, quando a gente fala de departamento jurídico, ainda é mais visível essa relação externa, né? Que você está ali, a empresa está se relacionando com N fornecedores, o escritório de advocacia não é tanto assim. Tem, mas nem não chega a ser essa dimensão. Então, como que isso impacta, né, nessa colaboração, se valendo assim do LegalOps? O LegalOps, ele vem para essa ideia que, pensando no sentido da comunicação, é muito a competência do gestão de fornecedores, né? Entender quais são os fornecedores hoje da minha organização e onde eu posso melhorar ali a minha comunicação com eles. Então, vamos dar ali novamente o exemplo. Será que eu preciso de um software para os meus fornecedores alimentarem ali, porque só e-mail, o meu time está enlouquecendo de tanto e-mail de receber? Ou, quem sabe, eu preciso ver um outro fornecedor um pouco mais tecnológico, porque ele me entrega todos os recibos da transportadora físico. Então, vai muito ali da análise do diagnóstico, da dor ali da empresa. Tipo do negócio. Da empresa, vai logística. Muito da logística. Onde que eu vou aprimorar, se realmente é a gestão de fornecedores que não está fazendo sentido ali na minha instituição hoje, para que eu veja onde que eu posso colocar a tecnologia, contratar mais pessoas, mudar um procedimento, colocar isso por regra dentro do contrato. Eu vou colocar no meu contrato que os escritórios que prestam serviço para a minha empresa hoje precisam abrir as pastas dos processos em 48 horas no sistema, para que eu tenha esse fluxo dentro do meu sistema. Beleza, então vamos colocar esse contrato. Então, a gente também tem que entender essa ali proteção, tudo, né? A proteção, né? Tanto do escritório, vamos pensar aqui no escritório, quanto do fornecedor, né? Quanto da empresa. Mas eu acredito que a gestão de fornecedores é a competência que a gente se dedica ali à comunicação, à melhoria desse vai e vem da informação, né? E vai muito daí do negócio, do core business da empresa. Primeiro acho que conhecer a situação do negócio, conhecer o negócio, o mapeamento, né? Isso para qualquer coisa. Mesmo se você for implementar um LegalOps, ou até outras áreas, mas vamos pegar um LegalOps em escritório. Você vai ter que... Qual que é a área que atua? Em direito internacional de naturalização de pessoas. Meu Deus, é uma coisa, é outros processos. Não é nem CPC, não é processo civil, você vai aplicar outra coisa. Sim. Então, qual que é a realidade, qual que é o tipo de... Até para você escolher o sistema. Exatamente. E assim, entender, por exemplo, a escolha de um sistema. O processo de implantação de uma tecnologia também não é algo rápido, né? Eu vou contratar o mais barato. Tem 3 aqui, vou escolher o mais barato. Boa sorte. Nesse critério aí, né? Sim. Não dá, a gente tem que fazer um processo, um diagnóstico, entender onde que peca ali pro escritório, pra empresa. Poxa, o meu problema hoje com o meu software, e esse é o problema, assim, eu acredito, de todo mundo. O meu problema com o software são os relatórios. Esse a gente escuta de todo mundo. São os relatórios não são visuais, os relatórios eu não consigo extrair. Gente, como você mesmo mencionou no começo aqui do podcast, não existe software perfeito. Não tem o que vai atender todas as necessidades do escritório ou do departamento. Vai ser aquele que vai ser melhor para a tua realidade. Sim. Por isso você precisa entender. Às vezes, o escritório não sabe a própria realidade. Não sabe que o financeiro tá com 5 planilhas lá alimentando para conseguir fazer os pagamentos. Não se comunicam, né? Não se comunicam, setores. Então, puxa,
Tive também outro caso de consultoria. A gente tinha o software, o financeiro estava emitindo nota fiscal no site da prefeitura e o software fazia esse serviço. Eu falei, por que trabalho, você né? tá entrando Nossa, no olha o site tempo da que está prefeitura? consumindo Exato, eu da nem pessoa, sabia, nem do foi financeiro. atrás, né? Essa Foi pessoa, atrás do suporte. não, essa pessoa podia estar fazendo outra coisa Sim, com muito bem, certeza. muito. Pô, tenho certeza que o financeiro tem N coisas para Sem fazer, dúvidas. como todos os setores, né? A gente sabe, é uma loucurada que a gente vive, todo mundo. Sim, Então, o tempo é o nosso bem mais precioso. exatamente. E querendo ou não, a gente precisa conhecer os sistemas que a gente tem hoje. Sim. Os que a gente paga já, até para entender, poxa, porque daí fala assim, eu quero mudar de sistema. Esse não me atende. Esse não me atende. Daí você vai ver, mas não é a culpa do sistema. Poxa, você não alimenta o sistema, você não coloca as informações. Tá tudo faltando. Você tá com preguiça de colocar e daí você fala que a culpa é do sistema. E não é, gente, a culpa não é do sistema. Sim. Então, o processo de implantação também de tecnologia é algo que leva um tempo. A Paula, nesse aspecto, a Paula sabe que não é um problema que eu tenho de explorar o sistema. Eu sou bem fuçador, tá? Sim. E não dá pra ter preguiça, né, gente? A gente sabe que vai demandar tempo, Claro. quer marcar reunião, é pra conhecer, pra fazer demonstração de sistema. Faz parte. E depois vai ajudar. Então, não dá pra ter preguiça. Não. Tem que ir atrás. E às vezes, se o sistema não oferece, você pode recorrer a um outro... Por exemplo, eu vou usar um PowerPoint, exemplo, né? Para incrementar ou vai fazendo... Hoje tem muitas formas, até a IA, eu sempre falo da IA porque eu gosto muito, uso todo dia praticamente. E aí você pode pegar os dados, eventualmente, claro, sempre cuidar com informações, mas você não precisa mencionar nomes e CNPJ, nada. Você pode mencionar só, eventualmente, dados que sejam gerais, né? De quantidades e tal. E aí você consegue ganhar tempo transformando isso, ou usa um programa mesmo para Um BI, né? BI, legal demais. Sim. O próprio ferramentas que se dedicam a extrair dados do teu software, né? Sim. Que daí eles já montam ali de cara, de uma forma pronta. A gente não fala marcas aqui, porque nós não estamos sendo Não estamos patrocinados, patrocinados. não é mesmo? Mas fica aberto para quem quiser. Pra quem quiser. Tamo aí. Mas eu acho importante realmente ir atrás. Hoje a gente está falando de pelo menos 5 tecnologias que fazem a mesma coisa para departamentos e para escritórios. Então, a gente não tem só um software disponível no mercado. A gente não tem uma empresa que fica dedicada a dashboards, a relatórios. E tem muita feira aí que fala hoje em sobre dia, isso, nossa, que vai A atrás, gente né? não tinha, né? Não Lembra? Não tinha. Não tinha. A gente não falava de gestão praticamente. Não. Não tinha sobre gestão. Imagina o escritório, o departamento sem gestão, eu não consigo imaginar isso. É impensável. Não, e sem ter esse tipo de evento dedicado. A gente vê hoje, pelo menos que nem hoje, está acontecendo aqui em Curitiba, o segundo dia da Conferência Nacional da Mulher. Ah, é verdade. Ontem, 9, né? No Positivo. No positivo. Ontem teve uma palestra sobre gestão de escritórios. Porque a realidade de qualquer escritório hoje é a gestão, Sim. né? Então, foi super bacana. A palestra foi feita pela doutora Adriana de Ávila, e presidente do TED aqui do Paraná, né? Para quem não sabe. E ela falou sobre essa importância, plano de carreiras e tudo mais. E a gente tem que começar a trazer ainda mais esse tema, né? Eu acredito que esse tema ele tá em alta, mas ainda mais ele precisa ser falado, porque tem gente que acha que é besteira, infelizmente. Mas vai... Fica branco. A duras Vai. penas vai aprender que não era. Exato. Né? A gente tem que ter a cabeça aberta, Sim. né? Para inovação. A inovação exige que você esteja aberto a ela. Exato. E Né? entender, eu acho que é importante até que você mencionou, inovação não é sinônimo de tecnologia. Verdade. A gente não pode Perfeito. pensar, eu vou inovar, eu vou colocar um robô aqui para rodar. Não é isso. Inovar é você entender o teu processo, ver se precisa ser melhorado, se realmente tem a necessidade de incluir uma tecnologia ou modificar ali um andamento dentro do seu POP, né, alguma etapa dentro do seu workflow. E aí, sim, isso é inovação. E também a gente fala muito sobre ser ágil, né? Não é ser rápido. Não. Não De é forma alguma. tudo isso que a gente está falando, a gente não está falando de um mês, né? A gente está falando de uma semana, a gente está falando de meses, de anos que a gente leva, e é uma coisa que nunca acaba, né? Não é porque eu implantei ali o Legal Ops
que eu nunca mais vou revisitar ele. Não. Eu não vou precisar sempre observar meus processos, onde eu preciso mudar, se eu preciso modificar algum ponto ali. Sim. Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho que precisa sempre ter alguém focado e dedicado. Sim. Você falou da inovação de não precisar de tecnologia, isso é muito verdade. Hoje tem o tal do Trello, a Asana, enfim, tem alguns, né, no Kanban. E é sistema, é software, né? Mas isso começou com cartão físico em 1940, foi uma inovação de um papel que colava no carro e ele ia em toda a linha de produção, acompanhando a produção do carro no sentido de, ó, esse carro tem um problema aqui, vamos analisar isso. Uma baita de uma inovação na indústria automobilística que foi um negócio assim, digamos, vamos falar, simples. Né? Zero fez total tecnologia. diferença. Zero tecnologia, um papel colado ali na esteira de produção. Então, realmente, né? A gente não precisa ficar nessa, precisa de sistema, precisa de software. Cara, dentro de casa, se você olhar, você vai ter N coisas para fazer. Até porque isso assusta até aqueles escritórios, até que eles é um advogado, né? Que tá começando. Como é que eu aplico? Eu preciso estar tão maduro, eu preciso ter uma carteira de quantos clientes? Não. Não, e hoje também, a questão ali hoje, grande parte dos advogados que tem no país são advogados da jovem advocacia ou iniciantes. Sim. Né? Então, a gente não tem... É um pessoal que já vem com essa pegada da ideia da tecnologia, da gestão. E, querendo ou não, muitas possibilidades a gente tem pela OAB. Então, Verdade. tem aquele programa Sexto Ano, né? Pessoa que faz o juramento lá. Tem a possibilidade dos softwares de forma gratuita. Então, também é importante a gente pesquisar o que a gente tem já de convênio que a gente consegue sem custo. Então, hoje eu acredito que o advogado que me justifica, não vou ter um software porque eu sou sociedade individual. Não precisa. Não tem essa necessidade, gente. A gente tem hoje softwares gratuitos, dependendo da quantidade de processos que você nem paga o mensal. É verdade. Então, vale a pena pesquisar Sim. e ter um software. A informação tá aí, né? Tem que ir Muito, atrás. né? Informação não dá para falar que não tem. Quais são os benefícios tangíveis? E aí é legal essa palavra tangível porque o serviço jurídico ele é muito intangível. E eu não estou falando só de serviços. Serviços em gerais são intangíveis. Isso é uma questão da gestão mesmo. Que as organizações, então, que a gente possa assim, quase ver resultado, né, com o Legal Ops, que ela pode trazer, né, para os departamentos que venham investir nele. Muito é a questão da gestão da produtividade da empresa. Entender onde a empresa precisa melhorar através de dados. Então, quando o Legal Ops ele vem com relatórios, com indicadores, com KPIs, que você consegue ver a realidade da tua empresa que até então você não tinha, vamos pensar, você CEO, que, enfim, tem que resolver 1000 coisas e você não tá ali no dia a dia, então você não tem aquela realidade. E é a partir do Legal Ops que você vai ver os dados. Então, eu acho que o que é mais tangível dentro do Legal Ops são os dados que são oferecidos por ele através de todo esse diagnóstico, de todo esse processo, do que ele precisa fazer nesse primeiro momento, CEO, né, o que ele tem que se dedicar, o que a empresa, o escritório tem que se dedicar, e onde ele pode segurar e falar, puxa, isso aqui vamos ver um pouquinho mais pra frente, isso aqui vamos se dedicar. Tomada de uma decisão. precaução. Sim, planejamento, né? É todo o planejamento ele vai ter em cima de dados. Acho que o Legal Ops ele vem com esse objetivo, né, trazer indicadores, trazer dados para uma tomada de decisão estratégica e trazer a eficiência do negócio dele, que às vezes ele acha que ele tem, mas na verdade ele não tinha. Total. É muito isso, né? De a gente ser estratégico e aí você vai vendo riscos que você não via, né? E que amanhã ou depois pode até salvar o teu negócio. Sim. Né? E, pô, a gente tem muitos casos aí. Eu pensei agora no falar da Americanas, né? Enfim, não que seja diretamente relacionado a Legal Ops e tal, mas, cara, como é que alguém, que era muita gente, né? E eles estavam fazendo ali algumas questões contábeis totalmente... Pô, Americanas é enorme, sabe? Muitos funcionários atingidos por riscos que não foram eventualmente mapeados, né? E o Legal Ops, ele vai trazer também muito... Esse mapeamento de risco, esse gerenciamento dos riscos, né? Então, quem sabe... Puxa, será que se a Americanas, né? Eu tô chutando, mas vamos supor, no caso hipotético aqui, com seguro responsabilidade, não tinha resolvido? Verdade. Porque daí eu vou pensar aqui no escritório, perdi um prazo. Ai, agora todo mundo tem que tirar lá dinheiro que estava investido do escritório.
será que se eu tivesse um seguro-responsabilidade, eu não teria acionado ele? Não valeria muito mais a pena? A gente também tem que pensar no depois do problema, né? A gente evita não ter, a gente evita não perder um prazo, a gente evita vários problemas dentro da organização. Mas a gente também tem que pensar no pós, assim, tá? E se aconteceu, o que a gente vai fazer? Então, o Legal Ops, ele também auxilia nesse gerenciamento desses riscos, né? Para garantir que, de alguma forma, a gente vai solucionar aquele problema. Sim. Verdade. Você quer fazer mais alguma consideração? A gente está se encaminhando para o final. Não, na verdade, acredito que, por enquanto, era isso. Muito rico, né? Muito rico. Na verdade, assim, tem muita coisa para falar, Nossa, né? dá Porque pra é um ficar assunto aqui que abrange e é gostoso de falar sobre isso, né? Principalmente para nós da gestão. Total. Então, faz muito sentido. Giovana, eu vou pedir para você aproveitar, né? Primeiro, mais uma vez, agradecer a tua presença e já deixar aqui o convite para voltar outras vezes, para a gente falar mais. A gente pode até aprofundar, esse foi muito mais introdutório, porque não dá pra gente já começar jogando o pessoal aí. A bomba. A bomba. A batata quente aí. Vamos por partes. Mas eu queria pedir para você deixar um recado, né, ali pro pessoal que... Sim. Assim, um recado do Legal Ops, da tua experiência em relação a isso, né? E quem quiser, e é uma dica, Convite. porque você teve esse privilégio de entrar nessa área no momento inicial aí, né? Que é uma área que ainda está muito em desenvolvimento, a gente sabe disso. Mas tem muitas pessoas que podem estar assim, pô, tô no departamento jurídico que podia ter isso. Cara, por onde eu começo? O que eu faço e tal? Né? O escritório de advocacia. Então, eu ia pedir para você deixar esse recado final, já agradecendo a tua participação aqui e já deixando o convite para as próximas. O próximo encontro. Com certeza. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Vou fazer 2 breves relatos, digamos assim. Bom, quando eu comecei na controladoria, no tema de gestão, enfim, eu tive uma mentora, que é uma pessoa, enfim, infelizmente já falecida, que é a doutora Patrícia Casilo, e que ela que me mostrou esse caminho da gestão, né? Então, quando a gente conversava muito sobre esse assunto, e eu falei assim, meu Deus, será que eu vou pra advocacia mesmo? Se eu vou ficar na gestão? E a gente sempre fica nessa dúvida. Conflito interno. Nesse conflito. As pessoas, né, dessa área já tiveram esse conflito. Eu fiz direito, eu quero advogar. Exatamente. Só que quando você entende que o teu amor é por entender toda a estratégia do negócio, seja ele do escritório da empresa que você está hoje, você consegue entender que você nasceu ali para gestão, para o escritório no sentido da gestão estratégica, dos dados, das informações. Então, o que eu aconselho as pessoas que ainda não se formaram ou que estão, né, já trabalhando, procurem pessoas e aliados dentro das instituições que vocês têm hoje que possam te auxiliar nesse desenvolvimento. Facilitadores ali. Líderes, né, mesmo. Líderes, exato. A doutora Patrícia, por exemplo, ela decidiu que ela ia implementar a controladoria no escritório alguns anos atrás e ela começou esse processo de implantação. Ela falou pro Dr. Casilo, olha, eu vou fazer isso e ela fez acontecer e hoje o escritório, enfim, tem o nome que tem também muito por conta dela. Então, eu acredito que seja isso. Ter aliados dentro das instituições que vocês têm hoje. Pesquisem sobre eventos. E aí, essa segunda deixa. Nós teremos, no dia 11 e 12 de abril, aqui na OAB do Paraná, o Congresso de Gestão e Empreendedorismo, feito pela Comissão de Gestão e Empreendedorismo da OAB. E a gente vai ter uma feira de tecnologia, a gente vai ter várias palestras sobre temas envolvendo a gestão. Aqui temos um facilitador do workshop. Ah, é mesmo? Metodologias Olha ágeis. só, que prazer. Exatamente. Então vai ser Legal. uma honra ter vocês lá também. Obrigado, gente. E é um convite para todos vocês. Tem muito a ver com o nosso escritório, a gente abraça essa ideia da gestão aí. Então, E é isso. tá ótimo. Joia. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.